Muito bem. Então, a gente tem o corpus de análise, né? O que é o corpus de análise ou o corpus de pesquisa? É aquele material, aquele conteúdo, né? Ou como o Bauer e o Gaskell falam, é um conjunto, né, de literatura que vai tratar, por exemplo, sobre algum assunto. Né? Então, vou estudar, por exemplo, formação de professores, né? Eu vou ter um conjunto aí. Vou ter que pensar, bom, formação de professores na educação infantil, nos anos iniciais, formação de professores de um município, de uma determinada escola, né? Ou formação de professores voltado para um tema em específico, como a inclusão, enfim. Então, corpus é aquilo que eu vou analisar, né? Então, tem várias denominações, vários significados, dependendo aí dos estudiosos, né? Mas é um conjunto de materiais, mas que devem ser homogêneos. O que quer dizer isso? Bom, eu posso desenvolver uma pesquisa na qual eu vou usar entrevistas, né? E eu vou utilizar imagens, por exemplo. Quando eu vou analisar as entrevistas, eu vou analisar as entrevistas com um determinado tratamento, e aí depois eu falo um pouco disso, e vou analisar as imagens com um outro tratamento, tá? Então, ou então vou utilizar observações, né? Então, são dois instrumentos diferentes de produção de dados. Então, eu vou dar um tratamento diferente. Quando eu digo tratamento diferente, não necessariamente eu vou usar uma outra técnica. Por exemplo, eu posso analisar ambos utilizando a teoria fundamentada nos dados, mas eu vou separar, vou analisar todas as entrevistas e depois eu vou analisar todas as imagens. Por quê? Porque são conteúdos diferentes, são conteúdos distintos e por isso que eu vou separá-los. Então, o corpus de análise trata-se disso. É do meu conjunto, né? Do conjunto de material que eu tenho para fazer a análise. Posso fazer uma pesquisa utilizando só análise documental? Claro, posso fazer, né? Então, vou analisar aí as políticas públicas de um determinado tema, com ênfase em um determinado tema, e para isso eu vou utilizar as legislações, tá? Então, o meu corpus vão ser aquelas legislações, LDB, DCNEB, BNCC, tá? Então, isso que perfaz o corpus, o meu corpus de análise. Deixa eu projetar aqui. Bom, como é que eu vou acessar, então, como é que eu vou produzir, né, gerar esse corpus, esse conjunto de material? Para isso, eu tenho alguns instrumentos, sobre os quais eu vou falar para vocês agora, que são aqueles mais recorrentes, né? Aqueles que a gente percebe mais nas dissertações. Deixa eu aceitar aqui. Às vezes eu vou e volto para aceitar o colega aí na sala. Bom, entrevista. Escolhi entrevista. A gente tem algumas maneiras diferentes de fazer entrevista, né? Eu posso fazer uma entrevista individual, ou eu posso fazer ela em dupla, ou ainda em grupo, né? O que é diferente, por exemplo, de grupo focal, que eu já vou conversar com vocês daqui a pouquinho, tá? Entrevista, não há a discussão, não há o debate, não há o diálogo entre os participantes, como há no grupo focal. Tá? Então, mas o que é mais comum são as entrevistas individuais, né? Onde há o entrevistador, o pesquisador e o entrevistado. Mas, para isso, eu preciso de um planejamento, né? Eu preciso ter um roteiro, eu preciso elencar algumas perguntas. Por quê? Se imaginem aí com o tema de vocês agora. Digamos que vocês estejam lá investigando alfabetização. Bom, eu tenho um tema aí em mente, vou sentar lá com o participante
e não elaborei nenhuma pergunta. Da onde eu parto, né? Então, a gente tem que ter minimamente aí um roteiro que seja alguns temas geradores, tá? Mas eu tenho que ter um planejamento prévio, porque senão eu chego aí na frente do meu entrevistado, não vou saber o que eu perguntei, eu não vou saber se eu já perguntei, né? Ou qual é a pergunta seguinte. Então, para isso, a gente tem que ter um planejamento. Pode falar. No caso, a senhora está falando só no modelo de entrevista, não do grupo focal, né? Só entrevista, só Tá, entrevista. tá bem. Grupo focal eu já vou falar. Tá bem. Bom, essas entrevistas, então, elas podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou não estruturadas. Então, vou falar um pouco de cada uma. As entrevistas entrevistas estruturadas, elas têm as perguntas fechadas, previamente organizadas, e eu não altero elas, né? Então, se eu tenho lá a pergunta, me fale um pouco sobre a sua percepção da formação continuada, tá? Então, eu não vou modificar essa pergunta. Quando eu tenho a entrevista semi-estruturada, eu posso modificá-la. Então, isso é um porém. Daqui a pouco também eu falo um pouco das vantagens e desvantagens de cada uma. Qual é a vantagem da entrevista estruturada? A vantagem é que todos vão responder as mesmas perguntas, tá? E aí eu vou ter, o objetivo dessa estrutura é obter diferentes respostas para as mesmas perguntas. Então, aquela pergunta que eu formulei para o participante 1, se eu tiver 10 participantes, eu vou fazer a mesma pergunta para os 10. Tá? Então, isso é entrevista estruturada. Vocês podem me perguntar, tu usa muito essa entrevista estruturada? Não, eu prefiro a entrevista semi-estruturada. Por quê? Eu posso fazer um jogo, né? Entre as perguntas abertas e as perguntas fechadas. Eu posso ter as perguntas elaboradas previamente. Se o meu entrevistado não entendeu a pergunta, ou então, se ele fugiu daquela pergunta, eu posso fazer uma outra pergunta, ajustando aquela primeira. Então, essa é uma das grandes vantagens da entrevista semi-estruturada, porque eu posso explorar mais aquela resposta que o meu entrevistado deu, né? Então, eu vou perguntar a ele, por exemplo, qual a opinião sobre a formação de professores na sua escola. E aí ele pode me dizer que ele gosta muito, que ele acha potente, que ele acha importante, enfim. Mas na minha pesquisa, o que eu quero saber é quais são os tipos de formação, sobre quais temas trabalham. Então, se ele não me der essas respostas, eu posso estar explorando as respostas que ele me dá e perguntar. Mas me fale um pouco mais sobre qual tema vocês abordam nessas formações, que tipo de metodologia vocês utilizam nessas formações. Então, por isso que é importante o roteiro, né? Que é o planejamento da entrevista. Já elencar algumas perguntas pensando, primeiro, no meu problema, né? E pensando nos meus objetivos, né? No objetivo geral e no objetivo específico. Então, isso é importante a gente sempre ter no horizonte. Qual é o meu problema? Qual é a minha problemática? Bom, e a entrevista não estruturada? Também muito utilizada porque eu não parto necessariamente de uma pergunta, né? Mas eu parto de um tema, por exemplo, né? E aí ela é muito mais aberta, o que facilita o diálogo. Talvez uma das desvantagens dessa entrevista seja justamente a amplitude das respostas, né? Porque normalmente a gente transcreve as entrevistas, né? É obrigatório transcrever? Depende da metodologia que você vai utilizar para fazer análise. Tá? A gente tem softwares, por exemplo, que analisam áudios, tá? Mas, em geral, se transcreve as entrevistas. Então, quando eu uso esse instrumento da entrevista
não estruturada, o meu sujeito, o meu participante acaba falando muito, às vezes viaja, faz umas viagens, né? Foge do tema, e isso depois é tudo um material, é conteúdo para a transcrição. Então, essa talvez seja uma das poucas desvantagens aí para essa entrevista não estruturada. Bom, outra questão que eu queria conversar com vocês. Quando a gente se depara aí com a situação de entrevista, a dúvida, né, que não quer calar. Como é que eu vou fazer as perguntas, né? Por onde começar? E quem for usar essa estratégia certamente vai se deparar com essa situação logo ali, né, na formulação do projeto de dissertação. Algumas estratégias, né? A gente pode pensar em perguntar de uma forma mais ampla. Por exemplo, poderia me falar mais sobre o tempo em que você atuou como professora na educação infantil, por exemplo, né? O que lhe vem à mente quando você pensa em formação continuada? Poderia me dizer algo sobre a inclusão na sua vida docente? Enfim, então vejam que as perguntas elas dão uma margem para a resposta, tá? Diferente, por exemplo, se eu perguntasse você acha importante a formação continuada para ampliar os conhecimentos, aprofundar as estratégias metodológicas, pedagógicas, as práticas educativas? Veja bem, nessa pergunta já estou dando a resposta, né? Qual é a margem de resposta para esse participante, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente formula a pergunta, tá? Uma técnica e uma estratégia que eu acho muito importante, muito válida, é o teste piloto. Tá? O que é o teste piloto? Eu formulo as minhas perguntas, faço lá o meu roteiro e pergunto, aplico essa entrevista para algum sujeito que seja, por exemplo, meus participantes são professores dos anos finais que atuam com a disciplina de matemática, né? Há pelo menos 5 anos no município de Rio Grande. Bom, eu vou ter lá, digamos que eu tenho 10 participantes já previstos, tá? Para participar. Eu vou escolher um outro que não esteja entre esses 10, vou aplicar a entrevista para ver se aquelas perguntas que eu formulei fazem sentido para o meu sujeito e se as respostas condizem com o meu problema, com o meu objetivo, tá? Então, o teste piloto, como diz, né, é uma forma da gente ver se aquilo que a gente elaborou em termos de pergunta vai dar certo ou não, tá? Então, por isso que eu acho que é uma estratégia bem importante. Bom, também a gente tem que considerar que quando a gente fala aí em entrevista, né, em questionários, a gente tem que ter... questionário, pessoal, é diferente de formulário. Questionário, por exemplo, eu faço questões, né? Eu faço questões descritivas em que o meu participante vai poder responder. Já vou falar um pouquinho, eu acho que eu tenho aqui, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre questionário. Mas formulário a gente vê muito também, mas formulários são aqueles instrumentos em que há em que a resposta é de múltipla escolha, por exemplo, né? Então, essa é a diferença entre questionário e formulário. Formulário não é muito utilizado no âmbito aí da educação, especialmente quando a gente fala em pesquisa qualitativa, né? Agora, em pesquisa quantitativa, em que eu posso mensurar percentual, números, aí sim a gente vê mais, tá? Mas quando eu falo em análise qualitativa, eu prefiro o questionário, tá bem? Então, quando eu faço uma pergunta, seja em entrevista, seja em questionário, seja em grupo focal, eu tenho que considerar algumas coisas. Bom, cada um de nós, pessoal,
tem o seu sistema de crenças. O que são os sistemas de crenças? São as nossas verdades, né? São aquilo que a gente entende como verdadeiro, né? Como óbvio. Cada um de nós, à medida que nós vamos experienciando, que nós vamos vivenciando, estudando, nós vamos adquirindo uma bagagem de conhecimento, né? E isso nos oportuniza aí uma compreensão e uma leitura de mundo e das coisas. E isso é muito subjetivo, tá? Depois eu faço, se der tempo, eu faço um exercício com vocês sobre isso. Por exemplo, se eu projetar aqui uma imagem, por exemplo, de uma igreja. Cada um de vocês vai ter e eu vou pedir para vocês trazerem aí uma palavra que represente aquilo para vocês. Certamente a gente vai ter pelo menos 3, 4, 5 ou mais palavras diferentes, né? Por quê? Porque tem a ver com o nosso sistema de crenças, as nossas subjetividades, as nossas leituras e bagagens de conhecimento, tá? Então, isso a gente tem que ter claro quando a gente vai aplicar uma entrevista. O que eu quero dizer com isso? Que não há uma resposta certa para as perguntas. Se eu perguntar, por exemplo, ali para o meu entrevistado ou para a minha entrevistada, qual é a sua opinião sobre a inclusão? E ele me disser, olha, eu não concordo por isso, por aquilo. Na condição de pesquisador, eu não vou debater, né? Eu não vou discutir a resposta do meu entrevistado, tá? Quando a gente faz pesquisa, na situação de entrevista, a gente não julga a resposta, a gente analisa ela posteriormente, tá bom? Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Mais alguns cuidados, assim, quando a gente fala em entrevista. Eu gosto de falar bastante sobre a entrevista, porque é uma técnica muito utilizada, né, no âmbito da educação. Claro que se o meu público, né, os meus participantes, os meus sujeitos de pesquisa forem crianças, eu tenho que pensar qual é a condição, né, de feedback, de retorno dessa criança para aquilo que eu estou investigando. Será que não caberia mais fazer uma observação, fazer um memorial descritivo, usar outras estratégias, né? Então, é importante a gente analisar qual é o meu problema e quem são os meus entrevistados, tá? Eu organizei aqui para vocês um quadro, pensando nesses diferentes instrumentos, e aí eu coloco vantagens e desvantagens, né, para vocês poderem aí analisar depois, antes de definir que instrumentos vocês vão utilizar, caso vocês venham utilizar instrumentos, né? Porque, como eu disse, vocês podem partir aí de uma pesquisa bibliográfica, ou então de uma análise documental, tá? Não necessariamente todas as pesquisas se utilizam de entrevista, mas é uma grande ferramenta, né? Em muitas pesquisas. Então, isso que eu falei para vocês, da gente não julgar a resposta do meu entrevistado, tem a ver com a postura do pesquisador quando ele vai fazer a aplicação da entrevista, né? A gente não interrompe o entrevistado. A gente também não dá as respostas já na pergunta. Tem muitos projetos que a gente vê e na própria pergunta, já está imbuída aí, já está embutida a resposta, tá? Então, isso é outro cuidado que a gente tem que ter. E isso, muitas vezes, a gente acaba dissolvendo no teste piloto, tá? Então, é por isso que é tão importante. Outra coisa interessante é a gente observar o ambiente em que vai ser realizada essa entrevista. Então, por exemplo... Prof, desculpa perguntar, mas a ideia é essa. Eu não entendi muito bem essa parte do teste piloto. Como seria, assim, na prática isso? Tá. Vou pegar teu exemplo, tá, Pri? Tá, tudo bem. Digamos que a Priscila
ela vai fazer uma entrevista com professoras para investigar qual é a concepção delas sobre a meditação como prática pedagógica, lá na educação infantil. Então, ela escolheu o público-alvo dela, 5 professoras de uma escola de educação infantil, na qual tem como total 15 professoras. Destas 15, ela escolheu 5, tá? Pode ser uma escolha aleatória, mas eu tenho que dizer na minha metodologia por que eu escolhi essas 5. Porque elas têm mais tempo de trabalho na escola, ou porque elas têm menos tempo de trabalho na escola, porque elas têm uma formação específica, porque elas já adotam isso no dia a dia. Então, esse fator de inclusão e exclusão eu tenho que deixar claro. Por que estas 5 e não outras 5? Tá? Então, isso é importante. Mas, destas 15 professoras que atuam na educação infantil nesta escola, a Priscila escolheu 5. Ela pode conversar com uma 6ª professora que atua nessa mesma escola, tá? E fazer o teste piloto com essa 6ª professora. O que ela disser não necessariamente entra na sua pesquisa, tá? Porque ela quer ver se aquela forma que ela organizou a pergunta está clara. Se o que ela perguntar, ela vai ter o feedback, ela vai ter o retorno de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu problema. Porque daqui a pouco a Priscila formulou uma pergunta, por exemplo, me fale sobre a sua experiência com meditação na educação infantil. Aí a professora vai dizer assim, eu acho boa, muito boa. Então, mas a Priscila, ela quer uma resposta mais ampla, ou então uma resposta mais completa. Ela fez o teste piloto, viu que a resposta foi muito curta. E aí ela vai modificar essa pergunta para aplicar para as outras 5 professoras. Então, em vez dela perguntar, me fale mais, né? Ela vai dizer, tu podes trazer algum exemplo de como a meditação pode repercutir no dia a dia da criança? Enfim, então ela pode alterar a pergunta ou mantê-la de acordo com o teste piloto. Pri, não sei se ficou mais claro. Sim, prof, ficou assim mais claro, entendi. Tá, então... Entendi, fiquei pensando naqueles questionários, sabe, que a gente está analisando, tem algumas perguntas que a gente percebe que as respostas realmente são mais curtas. Isso mesmo. Então, esse questionário também a gente aplicou para outras 2 professoras para ver como seria o retorno. Então, é bem bacana e bem interessante a gente fazer esse teste piloto. Essas pessoas, no caso, elas seriam extras, assim, como... Isso mesmo, isso tá, mesmo. Tá bem, isso entendi. Mesmo. Tá, obrigada. Bom, o ambiente é algo bem importante, né? Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui agora, e volta e meia eu ouço cachorros na volta, né? Tem barulho, ou então passa carro. Quando a gente está agora na pandemia, em que a gente usa muito esse recurso virtual, é importante que a gente considere isso. Bom, eu vou fazer essa entrevista da minha casa num horário em que esteja tranquilo, ou então, o horário que a professora tem disponível para me dar entrevista é na minha janela lá na escola. Vou ter que fazer essa entrevista lá na escola com aquele tumulto, né? E é justo na hora do recreio, vai ter grito, enfim. Então, isso é importante a gente pensar, né? Agora, se eu faço essa entrevista pessoalmente, eu também tenho que considerar isso, né? Vou ir até a pessoa, né? Se eu pensar em professora, né? No caso aqui, vou ir até a escola em que essa professora atua, vou marcar um outro espaço, né? Tenho que pensar em tempo, porque normalmente em entrevista a gente fica mais de hora, né? Acaba rendendo aí muitas vezes a conversa.
Então, eu tenho que prever um tempo em que seja tranquilo desenvolver essa entrevista, porque senão eu fico aqui, né, sempre olhando para o tempo, porque eu tenho que terminar a entrevista, porque eu tenho que fazer algo depois, ou porque está acabando o tempo da minha entrevistada ou do meu entrevistado. Então, são algumas coisas que eu tenho que me preocupar se eu utilizar a entrevista como instrumento de produção e geração de dados. Bom, quantas entrevistas são necessárias? É uma pergunta que a gente ouve muito. Prof, o Jorge levantou a mão, que eu acho que a senhora não consegue ver. Não, desculpa, Jorge. Pessoal, desculpa, eu vou pedir que vocês abram o microfone, porque eu não estou vendo vocês, tá? Pode falar, Jorge. Desculpa, realmente não dá para acompanhar quem está apresentando. Professora, avaliando os prós e os contras da entrevista presencial ou virtual, o saldo é mais positivo presencial ou, devido à condição em que a gente está passando, reduzindo todos os danos, é possível salvar alguma coisa virtual como produto final da entrevista? Na sua opinião. Ótima pergunta, Jorge. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de analisar expressões, né? Então, por vezes, o virtual nos limita muito. Até a forma da pessoa sentar quando ela está me dando a entrevista, eu consigo perceber algumas questões. Então, assim, entre o presencial e o virtual, eu escolheria o presencial, sem dúvida nenhuma. Agora, tem... Até porque, muitas vezes, no virtual, eles fecham a câmera, a conexão não está boa, cai, demora a retomar, aí parece que há uma quebra, tá? Mas, nesse tempo de pandemia que a gente passou, foi muito difícil o acesso presencial, né? Ainda está sendo em muitos casos. Então, se faz pelo virtual mesmo. Ou, uma outra situação, o meu participante está muito distante de mim, né? Eu teria que viajar, eu teria que me deslocar, ou eu teria que convidar esse participante a se deslocar, é uma outra questão, tá? Então, isso tudo eu tenho que botar na balança. Mas eu, Ângela, se eu tenho condições de fazer uma entrevista de forma presencial, eu, sem dúvida, eu opto pelo presencial, porque tem muitas nuances aí que no presencial a gente consegue captar, né, de uma forma muito melhor. Mas, né, a gente tem que avaliar sempre os prós e os contras. Tá bem, Jorge? Obrigado. Bom, então, quantas entrevistas, né? Então, claro, vai depender de qual é o meu problema, né? Se eu quero saber qual é a concepção de alfabetização e letramento na educação infantil do município de Rio Grande, olhem a quantidade, né? A minha ousadia aí para uma pesquisa envolvendo o município de Rio Grande. Então, eu vou ter um número muito maior a ser entrevistado. Agora, se o meu objetivo é analisar a concepção de alfabetização e letramento na escola Tomás Tadeu, né? Bom, aí já reduz e muito o número de entrevistados. Então, vai depender do meu problema, né? E do total dessa minha amostra. Se é do município de Rio Grande, né, é um número bem exorbitante. Se é só da escola Tomás Tadeu, que tem no total aí 30 professores, é um outro número. Né? Então, são coisas assim para vocês ponderarem. Onde entrevistar, então, já falei para vocês, a gente tem que cuidar o ambiente. Outra dúvida muito pertinente, muito frequente, é como fazer o registro. Né? Bom, a gente tem algumas opções. A gente sempre, obviamente, né, com a autorização do entrevistado, eu posso filmar, eu posso gravar o áudio, né?
eu não aconselho a fazer registros escritos, né? Porque trava muito a fala do meu entrevistado. Então, optem ou por filmagem ou por gravação de áudio. Ou eu aconselharia os dois, porque se falhar um, vocês têm o outro. E aí, depois vocês fazem a transcrição, enfim, né? Fazem o tratamento desse material. Como eu disse, tem alguns softwares que fazem a análise de áudio. Logo mais eu falo um pouco sobre isso, tá? Um pouco da minha experiência com essa análise. Mas é possível. Mas, em geral, o que a gente percebe é a transcrição do material, tá bom? Eu preciso transcrever tudo. O cara me deu uma entrevista que falou da viagem dele, fugiu do tema, eu tenho que transcrever tudo. Se aquela viagem dele tem a ver com o tema que eu estou investigando, sim, aí é preciso transcrever, porque ali pode haver aí dados, pode ter informações muito importantes para análise posterior. Mas, se nessa fala, né, que fugiu do tema, não tem nenhuma relação, nem direta nem indireta com o meu problema, não, aí não tem necessidade. Porque muitas vezes, quando a gente começa a conversar, começa a perguntar nas entrevistas, os entrevistados, quando se sentem bem, né, acabam fugindo bastante do tema. Então, acabam falando bastante. Questionário. Eu estou controlando um pouco o tempo aqui, pessoal, porque semana passada a gente acabou se estendendo, né? Eu vi que no final vocês estavam, assim, bem esgotados, então quero ver se hoje a gente não se estende tanto. Bom, questionário é um outro instrumento riquíssimo, né? Para produção, para geração de dados. Diferente, então, da entrevista, eu não necessito ter um tempo concomitante entre o meu tempo e o tempo do meu entrevistado, né? No questionário, por exemplo, eu formulo as perguntas, né? Envio para quem for o participante aí da minha pesquisa e dou um tempo para esse retorno. Isso é importante. Quando a gente envia um questionário, pessoal, e isso é por experiência própria, a gente dá um tempo para esse participante nos responder. Por quê? Se eu encaminho esse questionário e não determino um tempo de retorno, é muito mais fácil cair no esquecimento. Vocês já devem ter recebido em algum momento aí da vida um questionário e não é muito agradável, né? Vamos combinar que nem sempre a gente está ansioso para receber um questionário para responder. O nosso participante, na maioria das vezes, também não. Então, acaba deixando lá, né? Na caixa do esquecimento. Então, sempre prever um tempo, né? Que seja 10 dias, 15 dias, mas é preciso prever esse tempo. E que também não seja um tempo muito longo, né? Para a pessoa esquecer. Então, eu gosto aí de 10, no máximo 15 dias, tá bom? Questionário também, eu posso ter perguntas abertas ou perguntas fechadas, né? Assim como na entrevista. Perguntas abertas são aquelas mais amplas, né, em que o sujeito pode, eu deixo margem para ele me dar uma resposta mais ampla, né, e a fechada, ela facilita depois a análise, né, porque eu tenho menos conteúdo para analisar, mas também eu posso perder uma riqueza de informações. Só um pouquinho, pessoal, vou fechar aqui a porta para não ter tanto barulho. Ver se abafa um pouquinho o som de fora. Bom, também fazer o teste piloto, né? Mesmo sendo questionário, a gente faz o teste piloto para ver se aquelas perguntas que eu elaborei fazem sentido para os participantes. Algumas vantagens do uso do questionário em comparação à entrevista, em comparação à observação, ou mesmo ao grupo focal. A gerência maior do tempo, né? Porque eu encaminho o questionário
e o participante vai responder dentro do tempo dele. Eu posso aplicar esse questionário para um número maior de participantes. Então, por exemplo, voltando para aquele exemplo que eu dei do estudo aí da Priscila, né? A Priscila ainda não sabe se vai entrevistar professores ou crianças. Tô ciente disso, Priscila. Sim, prof, já ia dizer, caiu por água abaixo. Caiu. Ou se ela vai... mas vamos pensar que ela vai entrevistar as professoras, né? Então, lá naquela escola tem 15 professoras. Se ela usar o recurso do questionário, ao invés de fazer a pesquisa com 5 participantes, ela pode fazer com 10. Por quê? O questionário, ele gera menos conteúdo do que a entrevista. Eu tenho um orientando de TCC que está fazendo um estudo sobre inclusão, e numa entrevista, né, ele tinha 5 perguntas, numa entrevista com uma participante, na transcrição, gerou 17 folhas, 17 páginas, né, ou 17 laudas. Então, vejam a quantidade de informações que ele tem para analisar agora. Um questionário, por maior que seja, né, normalmente são 3, talvez 4 páginas, não mais que isso, ou às vezes nem chega a isso. Então, tem essa diferença. O questionário posso aplicar para um número maior de sujeitos, né? Não exige o tempo, então, síncrono, né? O meu tempo sincronizado com o tempo do outro, como na entrevista. Não há o contato físico, né? Pensando aí nesse tempo aí de pandemia, talvez é uma opção mais viável. Desvantagens, a dificuldade no retorno. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma análise de questionários que nós enviamos a 40 professores aqui da rede pública de educação infantil. Porém, nós tivemos o retorno, eu acho que de 24. E, assim, há muito custo, há muita insistência, né? Então, esse é o porém, né? É a dificuldade do retorno. Então, se você não conhece a pessoa, você não tem contato com a pessoa, fica muito impessoal e dificilmente eles te respondem o questionário sem muita insistência. E tem a dificuldade também se os nossos sujeitos forem, por exemplo, criança, ou então pessoas analfabetas, né? Então, a gente sempre tem que pensar qual é o meu problema e quem são os meus sujeitos. Professora, Diga. 2 dúvidas. A primeira, há necessidade, há uma exigência de identificação do indivíduo que responde o questionário, mesmo sabendo da necessidade de não publicar quem foi que respondeu, mas eu estou aplicando, eu preciso ter essa informação. Isso é uma primeira questão. A segunda, com esse exemplo que você deu, do universo de 40, só 24 responderam. Isso prejudica o resultado da pesquisa, tendo em vista uma redução da amostra. Como que eu posso ter como referência o tamanho da amostra para representar o universo de todo aquele grupo, sei lá. Eu não sei se eu fui didático na pergunta. Foi. Muito didático, Jorge. Bom, primeiro a questão da identificação. O próprio termo de consentimento livre e esclarecido, né, onde o sujeito te dá autorização, ele é identificado, né? A pessoa tem que colocar o seu nome completo e colocar a sua assinatura nesse termo, porque essa é uma garantia dele de que o nome não vai ser revelado, né? Vai ficar no anonimato. Então, a gente só pode incluir o sujeito na nossa pesquisa mediante a assinatura desse termo de consentimento livre e esclarecido. Então, isso é muito importante. Se ele tem que ser identificado, não, né? No próprio termo tem aí um item onde garante, então, esse anonimato. Mas, como diferenciar
o Jorge da Priscila, né? Eu posso usar números, eu posso usar letras, posso, inclusive, eu uso isso muito com crianças, né? Sugerir que escolham um código para si, né? Então, eu digo para as crianças, escolhe um personagem que tu gostaria de ser, e esse personagem vai ser o código, então, que vai identificar, né? O Jorge, né? E a Priscila. Mas a escolha ela é muito do pesquisador, né? Alguns usam, por exemplo, P1, P2, né? Pensando em participante 1, participante 2, ou professor 1, professor 2. Outros não, outros escolhem nomes de cores, de flores, enfim, né? Ou números. Isso é de cada pesquisador. Mas, a não ser que seja, por exemplo, um estudo de caso, né? Onde eu vou pesquisar a vida docente do Jorge, né, em tal escola. Eu vou fazer um estudo de caso disso. Aí sim eu vou revelar, mediante autorização do Jorge, né, do participante. Com relação à amostra, isso é algo bastante relativo e vai sempre depender do teu problema. Então, vamos pensar que tu queres investigar. Tu te importa, Jorge, em trazer para nós aqui qual é o teu problema ou a tua temática de pesquisa? Formação de professores da educação de jovens e adultos no período pandêmico. De uma escola? Sim, a escola em que eu atuo. Ah, ótimo. Então, vamos pensar Bom, que... na verdade, eu tenho alguns estudos da escola em que eu atuo, mas estamos discutindo em ampliar o universo da educação de jovens e adultos no estado do Ceará. Ok. Porque se ficar só numa determinada escola, digamos que tu tenhas lá... Qual é o número total de professores atuando no EJA? 48. 48? Ok, 48. Se tu usares, por exemplo, a técnica da entrevista e entrevistares 10, né, tu já tem um percentual bem significativo considerando a tua amostra. Agora, se tu usares questionário com 10 perguntas, né, e tu podes aplicar para 20 professores. Tá? Ainda, além disso, alguns estudos e alguns estudiosos da metodologia dizem que o ideal seria, por exemplo, tu aplicares entrevista com 5, com 7, e ver o retorno dessas respostas para ver se os dados saturam. Quer dizer, o quê? Se repetem muito. Nesse caso, não há necessidade de tu entrevistares mais. Então, essa é uma outra questão também, a saturação dos dados. Mas agora tu queres pensar em ampliar, não só em uma escola, em 2 escolas. Digamos que no somatório dessas 2 escolas, tu tenhas 100 professores. Bom, 100 é um número também significativo. Se tu conseguires entrevistar 10 professores, é um número expressivo, pensando em amostra e pensando no instrumento que tu vais utilizar. Por que eu digo no instrumento? Porque tu vais ter um mar de dados, né? Como eu disse antes, de uma entrevista, muitas vezes a gente gera 10, 15, 20 páginas, porque a entrevista é uma conversa mais fluida, né? Uma conversa mais longa, diferente do questionário. Então, dependendo do total, tu vais eleger uma amostra. Elegendo essa amostra, tu vais ter que optar entre um ou outro, entre questionário ou então entre entrevista, né? Se tu tiver um número, tu vais dizer assim, não, eu quero usar entrevista porque eu quero me aprofundar mais nessas questões, tá? É uma escolha do pesquisador.
Ou então, não, eu quero saber qual é a concepção de alfabetização no grupo de educação de jovens e adultos do município aí do X, né, do Ceará, por exemplo. Bom, aí você vai ter que pensar, é um número maior de participantes, né? Então, para isso, tu tens que fazer um instrumento, digamos o questionário, e que tenha um número reduzido, um número menor de perguntas. Talvez 2, talvez 3, ou ainda te utilizares aí de perguntas mais fechadas, né? Com múltipla escolha, por exemplo, algumas de múltipla escolha e algumas abertas. Então, vai depender muito, Jorge, do teu problema e dos teus objetivos. Tá? Se é entender a concepção, se é entender quantos usam determinada prática ou determinado material didático. Então, depende muito do teu objetivo. Tá? Prof, ainda com as perguntas aí do Jorge, eu fiquei pensando, essa parte toda de sugerir, por exemplo, que nem a senhora falou, para quem está sendo entrevistado, um codinome, né, para colocar Isso tudo vai ser descrito dentro da metodologia. Isso. Tudo dentro da metodologia. Da maneira mais esmiuçada possível, assim, para que... Exatamente, porque quem for ler o trabalho de vocês vai ter que entender como vocês fizeram a produção, a coleta dos dados e como vocês analisaram esses dados. Então, é na seção da metodologia que a gente explica, né? Então, por exemplo, pegando aí o exemplo do Jorge. Bom, primeiro fiz contato lá com a SMED do município, né? Com a Secretaria da Educação, para saber qual era o número total, né? Quantas escolas oferecem o ensino de jovens e adultos, quantos professores atuam, né, com esse nível de ensino, falar o passo a passo, contar o passo a passo para o leitor de vocês de como é que foi desenvolvida essa metodologia. Bom, aí depois se utilizou a entrevista, o questionário, né? É uma informação importante porque, a depender do instrumento, eu vou ter um número maior de informações, de dados, e a condição de me aprofundar mais na temática que eu estou me propondo a investigar. Jorge, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu e já surgiu outra. Então, diga lá. Diga lá. Na verdade, eu proponho a realização do grupo focal. Eu acho que vai cumprir o papel do que você coloca com relação à entrevista, tendo em vista informações mais qualitativas, né? Então, a ideia é que tivéssemos um questionário com objetivo, né? E a realização de um grupo focal com esses professores para tentar buscar dados e informações mais no campo qualitativo. Eu acho que o grupo focal ele pode substituir a entrevista, não é? Então, daqui a pouquinho eu falo do grupo focal e já retomo isso, mas sim, dependendo aí do que tu pretendes investigar, sim, sem dúvida nenhuma, e dependendo do número que tu tens, né, de participantes. Bom, pessoal, observação é um outro instrumento, né, de produção de dados, porém, agora, nesse momento de pandemia, foi um instrumento, assim, que foi pouquíssimo utilizado, né, tendo em vista aí a necessidade de distanciamento, do ensino remoto, né, de um menor número de pessoas circulando no espaço da escola, mas a observação também é riquíssima, né, em termos de geração de dados. Muitos aliam, por exemplo, a entrevista com observação, né? Então, eu posso entrevistar lá os professores para
entender qual é a concepção deles sobre alfabetização na educação de jovens e adultos. E aí, eles podem, na entrevista, me relatar que usam materiais didáticos variados, enfim. E aí eu vou observar, eu vou a campo, eu vou acompanhar aulas, né, desse participante. E posso perceber que o discurso é diferente da prática, ou ainda posso confirmar, né, que o discurso condiz com a prática. Então, a combinação desses dois instrumentos eu acho valiosíssimo. Mas, claro que a gente tem que considerar que a observação toma muito o nosso tempo, né? Então, eu preciso ter tempo para acompanhar, para fazer essas observações, né? Mas, da mesma forma como a gente precisa ter um planejamento para entrevista, um planejamento para questionário, para observação também, a gente tem que ter um planejamento. Eu costumo dizer, eu trouxe aqui para o slide, que quem vai a campo para observar tudo, pode observar nada. Porque aí eu vou lá para a sala, me sento no fundo da sala e começo a observar. Mas o que eu vou observar? E aí eu tenho que eleger o que eu chamo de pautas de observação. Eu tenho que já ir planejada, né? Bom, eu vou observar a postura do professor na aula, vou observar as relações entre professores e estudante, entre estudante e estudante, o que eu vou observar? Então, isso é importante a gente ter planejado, né? A gente ter previsto. Mas estou lá observando a postura do professor e aí acontece algo inusitado. Eu posso sair do meu planejamento? Sim, e devo, mas é preciso que eu tenha pelo menos um planejamento. Mesmo que aconteça algo e eu não siga ele, mas eu tenho que ir com alguma anotação, algum roteiro, alguma organização para aquilo que eu vou fazer, né? Para aquilo que eu vou observar. E eu posso fazer esses registros através de áudios, através de diários, através de vídeos. Como se trata de uma observação, eu não vou chegar lá e ligar meu gravador na sala de aula. O que eu vou fazer? Terminada a aula, porque a observação é do pesquisador. Terminada a aula que eu estou observando, eu posso gravar aquelas observações, o que eu observei, tá? Eu vou registrar em áudio. Ou eu posso escrever num diário. Na medida que eu estou observando, eu posso escrever num diário. E aí eu tenho observação participante e a observação não participante. Aqui, pessoal, vocês vão vendo nos slides, eu vou colocando algumas referências para quem depois quiser ler mais sobre o assunto, né? A gente poderia falar uma noite inteira só sobre observação, ou então só sobre entrevista. Como não há tempo, então eu deixei aqui alguns referenciais. Mas a observação participante é quando eu vou me deslocar para o espaço e vou observar. Eu posso, por exemplo, instalar uma câmera, né, no espaço da aula, seja numa sala, num pátio, onde acontecer a aula, se o meu foco é a aula, e depois fazer análise desse vídeo, o que seria não participante. Alguns pesquisadores da área da metodologia consideram que aquela observação em que o sujeito entra na sala, senta no fundo e não interage, não faz uma intervenção, que isso pode ser considerado não participante. Mas a gente sabe que no momento em que alguém diferente acessa o espaço da sala de aula, há uma modificação, há uma mudança, né? Por quê? Porque aquela pessoa não é familiar àquele espaço. Então, a gente sabe que ele vai ser participante, mesmo ele não propondo nenhuma intervenção, ele vai interferir na rotina, tá? E muitas vezes até no comportamento de quem está naquele espaço. Ok? Bom, grupo focal, tá?
O grupo focal, pessoal, ele também é uma estratégia muito interessante, né? Porque eu consigo reunir um determinado grupo em um mesmo tempo, né? Não necessariamente no mesmo local, porque eu posso, inclusive, fazer um grupo focal utilizando aí as plataformas, né? Então, eu marco lá na terça-feira, às 18h30, com todos os meus participantes para esse grupo focal. Bom, mas eu tenho 30 participantes. Como fazer um grupo focal de 1 hora e meia, 2 horas, com 30 participantes e esperar que cada um deles se coloque, cada um deles fale, ou que haja um debate mais amplo? Fica complicado, né? Então, eu posso dividir esse número em 2 ou em 3 grupos, né? Dependendo aí do que eu pretendo aí mobilizar nessas discussões. Mas, se o meu interesse é ouvir o maior número desses sujeitos, ouvir um debate mais aprofundado, é mais interessante dividir esse grupo. Também a gente não pode fazer um grupo focal de 2 pessoas, né? Porque aí o debate fica muito empobrecido. Então, o grupo focal, ele possibilita identificar percepções, sentimentos, né? Porque no momento que eu coloco um grupo para debater, para discutir, eu vou ter concordâncias, mas eu vou ter tensionamentos, né? Porque, graças a Deus, nem todo mundo pensa da mesma forma. Eu acho que a diferença e as diferentes opiniões, elas são importantes, né? E principalmente aí quando a gente fala em termos de formação, práticas pedagógicas, práticas educativas, eu consigo identificar algumas ideias, né? Concepções dos meus sujeitos. Algumas vantagens. O custo é baixo, né? A resposta é muito rápida, porque eu congrego aí um número maior de participantes dentro do mesmo tempo, né? Dentro do mesmo espaço, seja ele síncrono ou presencial. Eu não preciso necessariamente seguir um roteiro, como seria do questionário ou da entrevista. Eu posso pensar em temas geradores para iniciar as discussões. Tá? Em termos de tempo, né? Se eu tenho pouco tempo para realizar a minha pesquisa para coleta ou geração de dados, o grupo focal é uma estratégia muito indicada. Eu posso tratar aí de temas diversos, né? E polemizar isso dentro desse grupo. Desvantagens. É importante, pessoal, que o mediador ele tenha uma certa experiência, né, em condução de discussões. Por exemplo, nós professores, né? Todos nós aí na nossa vida docente já passamos aí por alguma situação de tensionamentos, né? De discussões polêmicas dentro do nosso grupo aí de estudantes. Então, é importante que quem faça essa mediação tenha aí alguma experiência. Outra desvantagem é que ela não garante o anonimato total. Então, se eu aplicar uma entrevista aí para a Lídia, para a Priscila, para o Jorge, para o Erasmo, ninguém vai saber, a não ser quem está envolvido diretamente nessa pesquisa, né? No caso de uma dissertação, normalmente vocês, né, que estão elaborando a dissertação, e o orientador ou a orientadora. Quando eu uso o grupo focal, os sujeitos que estão na sala vão saber quem são os demais, tá? Isso pode ser uma desvantagem. E outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente utiliza essa técnica, que a gente não pode generalizar as opiniões, as concepções, né? Porque
não quer dizer que se o Jorge emitiu uma opinião e naquele grupo ninguém contradisse ele, não quer dizer que todo mundo concorde, né? Por exemplo, então eu tenho que ter esse cuidado que aquela opinião, mesmo sendo trazida dentro daquele grupo, foi emitida pelo Jorge. Então, se eu uso um grupo focal e eu tenho 10 participantes, eu vou nominá-los, né? Garantindo o anonimato, mas da mesma forma eu vou codificá-los, né? Vai ser o P1, P2, P3. Eu vou saber quem é a Priscila, quem é o Jorge, quem é o Erasmo, tá? Mas na minha dissertação, quando eu colocar os excertos, as falas, eu não vou identificar com o nome, tá? Isso é bem importante a gente ter claro, né? O anonimato, em se tratando de pesquisa, com exceção, né, de um estudo de caso, ele tem que ser sempre garantido. Tá? Isso faz com que eu respeite aí o meu participante. Professora, Desculpa. Pode falar, Priscila. Não, não sei, pode ser. Ai, meu Deus, lá vem eu. Não sei se é uma coisa muito boba que eu vou falar, mas grupo focal, eu não tenho nenhum artigo que tenha sido feito com crianças. Pode ser feito com crianças? Então, tem algumas. A gente não chama de grupo focal, porque, assim, quando a gente trata com crianças, é difícil a gente manter o debate, né? Porque daqui a pouco a criança vai dizer, não quero mais. Né? Foi o que eu imaginei, eu fiquei pensando assim, meu Deus, não vai funcionar. Então, porque a criança, e aí a gente tem que respeitar, né? Porque é voluntária a participação do sujeito na nossa pesquisa. Então, daqui a pouco, mesmo sendo adulto, o adulto diz, não quero mais participar disso. Ele tem que ter a garantia de que isso está sempre previsto no termo de consentimento livre e esclarecido, de que no momento que ele quiser parar com a sua participação, ele tem essa escolha. A criança, por exemplo, ela está participando lá de uma discussão sobre um determinado tema. Daqui a pouco ela viu uma abelha, foi atrás da abelha, viu uma formiga, ou o coleguinha foi não sei aonde, ele foi atrás. Então, da mesma forma, a gente tem que respeitar as crianças. Com as crianças, a gente usa outras técnicas, né, que a gente não chama de grupo focal, mas também a gente pode pensar um tema gerador, né, e discutir sobre aquilo, mas o tempo é menor, né? O ambiente também não necessariamente é o ambiente tão formal como seria o do grupo focal. Seria mais uma conversa. Tem um livro que fala sobre metodologias de pesquisa com criança, depois eu vou buscar, deixa eu anotar isso, e vou disponibilizar lá para vocês, tá? Ai, prof, eu ia te pedir algum artigo, alguma coisa, um livro perfeito. Vou te deixar incumbida aí. Se eu esquecer, tu me lembra. Vou te pedir, pode deixar. Obrigada. Porque é um público diferente, né? A criança, assim como o adulto, a gente também tem que pedir autorização para que ela participe da nossa pesquisa. Claro que a gente não vai ter um termo de consentimento livre esclarecido como a gente aplica ao adulto, né? Mas pode ser por meio de desenho, de uma palavra, de um emoji, mas é importante que a criança saiba que ela está participando de uma pesquisa e ela autorizar a sua participação, tá bem? Professora... Bom, diga, Jorge. Eu fiquei aqui imaginando a minha participação no grupo focal. Eu sou responsável pela pesquisa. Eu cumprirei a função de facilitador, moderador, né, para organizar ali o debate, garantir as falas, ou seria um participante, um integrante do grupo, ou não seria nada disso, seria um mero observador para estar vendo as expressões, né, faciais, corporais. Qual seria a minha função enquanto responsável pela pesquisa dentro do grupo focal? Ótima pergunta, Jorge. Ótima.
Então, se tu fores, e aí tu já me anunciou que sim, tu és um professor dentro desse grupo, né? Tu também és um professor dentro dessa escola que atua com educação de jovens e adultos. Isso, de uma certa forma, é uma potência, mas também uma fragilidade. Por quê? O grupo, em alguma medida, já conhece as tuas opiniões, né? Os teus consensos e dissensos sobre o tema. Então, isso pode ser uma fragilidade. Mas, por outro lado, pode ser uma potência, porque tu já conhece esses participantes, então eles podem se sentir mais confortáveis, né, aceitando esse convite. Então, é sempre uma relativização, né? A gente sempre tem que botar na balança os prós e os contras. Se tu achas que o fato do grupo te conhecer, saber das tuas opiniões, concepções, pode pesar nas falas, no debate, o ideal seria que tu participasse só como ouvinte e escolhesse uma outra pessoa, não necessariamente do grupo, né? Poderia ser uma pessoa fora do grupo, para fazer a moderação. Uma das coisas que no grupo focal a gente tem que tomar muito cuidado é para não direcionar as respostas, né? Então, quando a gente faz a mediação, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tá bem, Jorge? É uma medida que tu tens que fazer aí. Mas no diálogo aí com o teu orientador, quem é teu orientador ou orientadora? A professora Vânia. Eu acho que a Vânia já tem bastante experiência aí com o grupo focal, tá? Porque realmente é uma balança que a gente tem que ponderar aí os prós e os contras. Bueno, pessoal, análise documental, né? Como eu disse, a gente pode optar por fazer uma análise só a partir de documentos, né? Por exemplo, documentos históricos que tratam aí da educação de um determinado espaço, de um determinado contexto, ou no município, ou de uma escola. Então, por exemplo, fazer o estudo da história da educação de jovens e adultos lá do Ceará, né? Então, vou reunir aí uma gama de documentos que vão, então, contar essa história. Ou vou olhar a partir de imagens, né? Então, esse conjunto aí de conteúdos, a gente chama, então, de análise documental. Pode ser um conjunto de fotografias, de imagens, né? Ou então de leis que vão fazer, vão ser o meu corpus de análise. Então, também, né, tem algumas vantagens e outras desvantagens, como cada um dos instrumentos, né? Como cada uma das metodologias que a gente também vai ver. O baixo custo, né? Porque boa parte dos documentos eu tenho acesso aí, inclusive por meios digitais, então vai reduzir o meu tempo. Mas, por outro lado, pode ser que não tenham informações completas ou então atualizadas, né? Então, são coisas que eu preciso considerar, tá? Posso aliar análise documental com outro instrumento? Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, tem uma orientanda que está analisando aí a formação de professores. Ela vai se utilizar de entrevistas com análise de planejamentos, que a gente usa como documentos. Porque o planejamento pedagógico do professor, né, e aí eu falo dos planos de aula, né, não do diário do professor, né, são os planejamentos, eles representam aí um documento da escola, né, do professor, que fica depois na escola. Então, ela vai fazer essa análise desses dois instrumentos.
Aqui, pessoal, eu organizei um quadro que eu chamo um quadro comparativo de cada um, pensando aí em questionário, entrevista, observação, análise documental, grupo focal, das vantagens e desvantagens, ou então, como eu chamo aqui, de pontos fortes e pontos fracos. Depois vai estar lá no slide, vocês podem voltar. Até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, prof. Tá. Bom, Comitê de Ética em Pesquisa, pessoal. Nós temos aqui na FURG o Comitê de Ética em Pesquisa, que analisa projetos tanto da área da saúde, como também da educação, né, de todos os institutos aqui da FURG. Aqui eu vou deixar para vocês um endereço, tá, do site lá, que é vinculado à Propesp, e também o e-mail, se vocês necessitarem alguma informação adicional. Tem aí um site também de um curso que os membros do Comitê de Ética disponibilizaram. Então, onde eles vão explicar o passo a passo aí de alguns documentos, né? E também do preenchimento na plataforma Brasil. Tá? Esse projeto, ele chega ao Comitê de Ética por meio da plataforma Brasil, tá? Bom, o que vocês vão encontrar, então, lá nesse site? Um modelo aí de termo de consentimento livre e esclarecido, termo de assentimento, né, quando os nossos participantes são crianças menores de idade, termo de anuência, ou então termo de autorização, quando eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, numa escola, além da assinatura dos professores, se esses forem os meus participantes, eu também vou precisar a assinatura da direção da escola, ou do secretário ou da secretária da educação, ou do proprietário de uma instituição, se for o caso. Tá? Então, eu sempre aconselho a encaminhar o termo, o projeto de dissertação para o Comitê de Ética por vários motivos, mas dois em especial. Primeiro, porque esse conjunto sempre constitui índices, né? Números de projetos que estão sendo desenvolvidos, projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos na instituição FURG. E outro, porque muitas revistas, né, especialmente as que têm um qualis mais elevado, elas exigem que se tenha aí um número do processo, né, de autorização do Comitê de Ética em Pesquisa para a submissão. Então, acho que já são dois motivos muito importantes, né, para fazer para submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa. É um pouco moroso, não é difícil, é um pouco moroso, né, porque a gente tem que entrar ali, preencher todos os campos, mas não é difícil, é bem tranquilo. Bom, a gente falou sobre alguns instrumentos, né, de produção e coleta de dados. Agora eu vou trazer para vocês algumas metodologias de análise de dados. E aí vocês vão me dizer assim, professora, mas eu ouvi dizer que, além desses, ainda tem vários outros. Eu posso trabalhar com análise de narrativas, de cartografias, né? Enfim, sim, tem várias outras. Professora. O que a gente escolheu para trazer para vocês são aquelas que são mais recorrentes, tá? Aquelas... Professora Ângela. Fale. Desculpa, mas eu fico aqui pensando, ainda referente ao slide anterior, o que o Comitê de Ética, ele pode, no caso da educação, né, tá avaliando além dessas questões dos termos, por exemplo, porque tá muito
rotineiro, né, nos noticiários, os comitês de éticas não autorizaram a realização da pesquisa lá da Provente, né, ou das vacinas, de medicamento que utiliza pessoas, né, Mas eu fico pensando com relação à pesquisa na educação, quais são as condições em que o comitê de ética ele leva em consideração, o que fere a ética? É não ter os termos, é só questões burocráticas ou tem alguma outra questão que eles analisam? Então, agora fazem uns 2 anos, talvez que nós temos professores da área da educação participando do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, eles são membros que analisam os projetos que vêm da área da educação. Antes, nós tínhamos os membros, a grande maioria, se não todos, que vinham da área da saúde. Então, a gente tinha uma dificuldade enorme de aprovação dos nossos projetos por conta dos termos, por conta de instrumentos, enfim, do próprio entendimento, né, do que era a finalidade daquela pesquisa. Com isso, eu tenho certeza que o Comitê de Ética, para nós que somos da área da educação, tem trazido aí muito mais respaldo, né, para pensar os projetos de educação. O que eu quero dizer com isso? O que eles analisam? Quem são os participantes? Quais são os instrumentos, por exemplo, de geração de dados aos quais eles vão ser expostos? Que tipo de perguntas vão ser feitas? Né? Eles pedem que você encaminhe o roteiro de perguntas, se for entrevista, ou então as perguntas do questionário, se forem questionário, ou ainda, se for grupo focal, o roteiro, né, ou o tema que vai ser discutido nos grupos focais. E isso tem trazido aí um sentido e um significado para a submissão no Comitê de Ética em Pesquisa dos projetos voltados para a educação. Uma das coisas assim que eles são muito criteriosos é a questão dos termos, né? Se os termos estão claros, se eles estão coerentes com o teu problema, teu objetivo. Por exemplo, se você tiver participantes com mais de 60 anos, você precisa organizar o seu termo de consentimento em letra fonte 14, para facilitar a leitura desse idoso. Então, são algumas coisas assim que eu vejo que têm contribuído para os projetos, né, da área da educação. Mas, até hoje, não vi nenhum projeto ser recusado, né, dentro do espaço aí da educação, diferente muitas vezes da saúde, né, que há nós da educação, a gente não tem uma intervenção mais profunda, né, no sujeito, embora que numa entrevista ele possa se sentir desconfortável, né, mas é diferente, por exemplo, do que administrar a longo prazo, né, administrar um medicamento. Então, respondendo assim de forma rápida, talvez a tua pergunta, Jorge, são mais questões burocráticas que fazem o projeto, por vezes, travar, né? Ou então retornar para você fazer ajustes, coisas assim. Beleza, era isso. Entendi. Obrigado. Uhum. Bom, sobre, então, algumas estratégias, né, para análise de dados. Eu trouxe aqui para vocês análise de conteúdo, ATD, né, análise textual discursiva, análise de discurso, análise do discurso, embora mude só uma letrinha ali, mas o sentido também tem uma modificação. Teoria fundamentada nos dados, ou grounded theory, como é conhecida, né? Então, são algumas estratégias que a gente vê com mais frequência aí nas pesquisas na área da educação.
Há outras, sim, há outras, há várias outras, tá? Mas mesmo, por exemplo, quem optar por trabalhar com análise textual discursiva, é preciso que se faça a leitura, se entenda o passo a passo, né? Eu trouxe hoje algumas coisas bem breves, mas como eu disse, tem disciplinas específicas, por exemplo, de análise textual discursiva, né? Onde vocês vão participar, além do ter conhecimento dos conceitos, né? Da parte teórica, vocês também vão fazer oficinas, né? Para entender na prática. Assim também a teoria fundamentada nos dados, né? Então, isso é interessante vocês ficarem atentos. A gente tem aí o PPGEC, o PPGEA e o PPG-Edu. São 3 programas vinculados ao Instituto de Educação. Então, é muito fácil o trânsito de vocês, né, para fazer uma disciplina em outro programa. Então, vejam aí, se vocês tiverem, por exemplo, interesse em conhecer mais, ou então utilizar a análise textual discursiva, participem da disciplina, né? Mesmo que for em outro programa, vocês conseguem participar, para entender um pouco mais, para praticar. Bom, vou começar aqui com análise de conteúdo, que é muito frequente. Análise de conteúdo foi elaborado pela Laurence Bardin, né? É uma francesa, em 1977, né? Ou faz tempo. Então, basicamente, ela divide em 3 etapas, que seria a pré-análise, né? Depois a exploração do material e depois a interpretação, então a inferência, ou então os resultados, né, daquela análise. A fase 1, que ela chama de pré-análise, ela vai se desdobrar aí em 4 processos, né? Mas vamos pensar. A leitura flutuante, que é aquela em que você, por exemplo, tem várias entrevistas. Você vai ler essas entrevistas, você vai transcrever essas entrevistas, depois você vai fazer a seleção daquilo que vai ser analisado. Então, por exemplo, né, se durante a entrevista teve algumas lacunas em que o sujeito falou sobre outras coisas e não sobre aquele tema, você pode recortar. Ou então, se o seu corpus de análise forem legislações, você vai separar, por exemplo, que seja a BNCC. Você vai separar os trechos que vão ser analisados, dependendo do seu tema, tá? Depois, a formulação de hipóteses, né, a partir daquele material, e a elaboração de indicadores, né? Por meio, então, de recortes daqueles documentos que serão analisados, né? Aquilo que você vai efetivamente analisar, e o resto você vai descartar. Então, por exemplo, estou analisando lá na BNCC qual é o espaço da corporeidade, né, na BNCC. Vou separar os trechos que vão me interessar, né, que vão perfazer aí o meu corpus de análise. Então, essa é o que ela chama de pré-análise. Claro que, falando assim, parece simples, né? Mas, dependendo da quantidade de material que você tem, pode também ser um processo mais moroso. Depois, a fase 2, né, a exploração desse material, onde eu vou fazer a codificação, a classificação e a categorização. Acho que depois eu trouxe um exemplo mais claro do que seriam essas etapas. E a fase 3, então, que seria a interpretação desses dados, é quando a gente vai fazer o diálogo, né, com esses dados, ou ainda o diálogo desses dados com a teoria que está sustentando aí a minha dissertação. A ATD,
né? A ATD é a análise textual discursiva. Ela também tem as suas etapas, né? As suas fases. A análise textual discursiva, ela foi elaborada pelo Roque Moraes e a Maria do Carmo Galeazzi. Maria do Carmo Galeazzi é a professora aposentada aqui da FURG. E sobre isso vocês vão encontrar vários artigos ou livros, né? Onde eles explicam detalhadamente, com pormenores, como se faz, então, como se usa esse recurso. Tem, inclusive, uma disciplina também, né, em que se faz esse exercício. Mas ela vai partir, então, do que eles chamam de unitarização. Processo no qual vocês vão dividir, pensando aí numa entrevista, né? Vocês transcreveram a entrevista gerou aí 5 páginas, ou enfim, 7 páginas, e vocês vão separar por unidades, né? Seja por frases, por temas, daquilo que o entrevistado falou para vocês, né? Então, isso se chama unitarização. E vamos pensar aqui que a entrevista era sobre inclusão, tá? Então, à medida que ele vai falando, bom, inclusão na sala, inclusão de um aluno autista, inclusão de um cadeirante. Então, todas esses termos distintos podem ser uma unidade, podem fazer uma unitarização, tá? Depois que eu fiz a unitarização, eu vou para o segundo passo, que é a categorização. Então, eu posso organizar todas aquelas unidades em categorias. Então, por exemplo, quando ele falou em inclusão na sala de aula, né, posso pensar em espaço da sala de aula, posso pensar na sala de recursos, espaços externos, né? Ou o tipo de material utilizado para cada uma das situações de inclusão. Então, dependendo do meu problema, eu vou eleger as categorias. E depois, no final, o que eles chamam de metatextos, né? Que são os textos analíticos, que foram originados a partir da categorização. Então, dentro desse contexto da inclusão, eu escolho, por exemplo, eu elejo a categoria de espaços de inclusão e estratégias educativas de inclusão, por exemplo, né? E aí eu vou discorrer sobre elas. Então, isso é o que eles chamam de unitarização e categorização. Posso fazer a categorização primeiro? Não, primeiro é a unitarização. Então, a gente também tem que ter essa sequência lógica. Bom, análise de discurso. Tem um livro do Bauer e do Gass que eu gosto muito, que é Análise Qualitativa, Contexto, Imagem e Som. É um livro bem pesado, assim. Acho até que eu disponibilizei para vocês ali em PDF. E ele fala que, quando se trata, por exemplo, de análise de discurso, se tem ali na literatura umas 57 variedades, né? Que tem diferenças em termos de estratégias, né? Em termos de fases de análise, mas que há algumas similitudes entre essas 57 variedades, que é o ceticismo diante aí das observações, né, das concepções dadas, daquilo que a gente entende como óbvio, que a forma como nós interpretamos o mundo está arraigada a questões históricas e culturais, que as convicções, né, o sistema de crenças, aquilo que a gente entende como conhecimento, ele é socialmente construído, e todos eles mantêm um compromisso, então, de explorar como o conhecimento está interligado
as nossas ações e as nossas práticas. Para trazer aqui para vocês um exemplo, né, de como essa análise de discurso é muito volátil ou pode ser muito abrangente, trouxe aí uma situação que a gente pode olhar de diferentes perspectivas. Então, a resposta do meu sujeito vai depender de quem pergunta e de como se faz a pergunta, né? Então, pensando em uma situação, por exemplo, que a pessoa diz, meu carro quebrou. Se for dito a um amigo na saída de uma reunião, pode ser um pedido de carona. Caso dito a uma pessoa que vendeu o carro há alguns dias, pode ser uma acusação, né? Pô, mas tu vendeu o carro e já estava quebrado, sabia que ia quebrar. Se for dito a um professor, né, cuja aula você chegou e estava atrasado, pode se constituir aí numa desculpa ou uma explicação para o seu atraso. Então, percebam aí que vai depender de quem fala e de que situação, né? Então, é um aspecto para a gente observar na análise de discurso. E assim, pessoal, bibliografia sobre análise de discurso tem uma gama muito grande, tem uma variedade. Quem for optar por esse recurso, é muito interessante, é importante conversar com o orientador para que ele sugira aí uma linha, né? Um cabidal aí de referencial para que vocês possam seguir. Nós temos também a análise do discurso, né? E aí nós temos a figura do Michel Foucault como pano de fundo e pano de frente, né? Quem utiliza aí a teoria Foucaultiana, em geral, se utiliza da análise do discurso para fazer análise, né? Dos instrumentos, dos dados gerados. Então, também, né? Ele diz que discute aí, para que a gente utilize a análise do discurso, é importante que a gente tenha entendimento aí dos conceitos, né, e de como se opera os conceitos da teoria Foucaultiana, né? Então, quando ele fala, por exemplo, no poder saber, né, ele traz uma explicação muito específica para esses conceitos. E eles vão estar operando nas problematizações, né, quando eu olho com o olho a partir da análise do discurso, quando eu uso a lente da análise do discurso para analisar aí meus dados. Também deixei aí, pessoal, uma referência, tá? Para quem tiver interesse em enveredar aí por esse caminho. Em geral, quem vai se utilizar dessa metodologia já vem estudando à medida que vai estudando também a teoria de Michel Foucault, tá? Então, costumo dizer que é uma dobradinha. Nós temos a teoria fundamentada nos dados, que é uma teoria que eu utilizo muito na análise dos dados. Por quê? Ela é uma metodologia que tem um rigor metodológico bastante moroso, né? Estou escolhendo a palavra aqui também para não espantar vocês. Mas ela tem vários passos a ser seguidos, mas isso faz com que se consiga aquilo que ela se proponha, né? Aquilo que ela se propõe, que os dados emerjam da própria teoria, né? E aí, a teoria aqui são as entrevistas, são os questionários, são as observações, o conjunto dos documentos que eu vou analisar, tá? Então, por exemplo, o primeiro passo é a codificação, né? Ou ainda, antes da codificação, o que eles chamam de
mergulho nos dados, né? Os autores aí são dois autores da Alemanha, mas depois a gente tem a Kate Charmas, que faz a tradução para o português. Então, a gente tem um ótimo material em português também. Primeiro exercício é o mergulho nos dados, né? A gente vai ler, reler aquele conteúdo que nós vamos analisar. Depois, nós vamos codificar, né? Segue um pouco a lógica da ATD. A codificação. Depois, a codificação, que eles chamam de axial, a categorização. Muitos pesquisadores, especialmente quando se fala em dissertação, eles usam uma inspiração na teoria fundamentada nos dados, ou ainda uma inspiração na análise de conteúdo. Por que uma inspiração? Porque vai seguir alguns passos daquela metodologia de análise. Não quer dizer que vai seguir todos a rigor, né? Mas vai seguir alguns passos. Por isso que se utiliza o termo inspiração. Então, diferente da análise do discurso ou da análise de conteúdo, as categorias da teoria fundamentada nos dados vão emergir da própria fala dos entrevistados, né, ou dos participantes. Então, a minha categoria, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa sobre... Essa pesquisa que a Priscila mencionou, por exemplo, trata sobre a corporeidade. Mas pode ser que os participantes utilizem muito pouco o termo corporeidade. Eles utilizam corpo, corpus, movimento, expressão corporal. Então, a minha categoria tem que partir destas palavras utilizadas pelos meus participantes. Não posso criar uma palavra que não tenha aparecido no questionário, nas entrevistas. Então, por isso que se chama teoria fundamentada nos dados. Essa é uma particularidade. Uma das grandes vantagens que eu vejo nessa teoria fundamentada nos dados, nessa metodologia, é que ela tem um software que se chama ATLAS-T, que foi organizado a partir dessa lógica, a partir dos passos da própria teoria fundamentada, né? Então, facilita o uso. Outra vantagem desse software é que é possível analisar, por exemplo, áudios. Então, se você fez uma entrevista, se você fez um grupo focal, não precisa necessariamente transcrever. Ele consegue analisar a partir do áudio. Você vai ouvindo o áudio e fazendo aí a codificação, né? Só pela escuta. Então, para mim, é uma das grandes vantagens desse software. Tem disponível um demo desse software, onde você consegue analisar até 10 arquivos, né? Então, por exemplo, 10 questionários, 10 entrevistas, tá? E tem alguns grupos que têm da FURG, que se utilizam desse software. Muito bem. Pessoal, até aqui alguma pergunta? Vocês vão me dizer assim, agora não, né? Vai surgir depois. Exatamente, né? Primeiro, vocês vão ter que escolher qual metodologia de análise, por exemplo, vocês vão utilizar. A partir disso, se debruçar e fazer as leituras mais aprofundadas, né, sobre cada uma, ou fazer uma disciplina que trabalhe, né, que tenha oficinas, que vocês possam ir experimentando essa análise. Outro tema importante que eu quero conversar com vocês é sobre o cronograma. O cronograma é um item obrigatório também no projeto de dissertação, né? O cronograma, ele nada mais é do que um planejamento, uma organização prévia de vocês, pensando em cada uma das etapas, né, que compõem aí
a construção da dissertação. Então, elaboração do projeto, elaboração do problema, né, que compõe o projeto, elaboração do problema, fundamentação teórica, todos os passos, escolha dos instrumentos, né, de análise, determinação da metodologia, todos os passos, vocês vão ter que prever um tempo. Claro que esse tempo, ele pode ser alterado, né, pode ser antecipado ou postergado, dependendo do andamento. Outra questão que é obrigatória, também quando os projetos são submetidos ao comitê de ética, é o projeto financeiro, que é um orçamento, né, para realizar a sua pesquisa. Mas agora na pandemia eu não preciso me deslocar, não vou ter gasto, mas é obrigatório, mesmo que no projeto financeiro lá eu preveja que eu vou ter um custo lá de R$10, eu preciso organizar o projeto financeiro para encaminhar para o comitê de ética. Hoje eu falei o dia inteiro, pessoal, por isso que a minha voz está se indo. Bom, deixa eu voltar lá para ver vocês. Até aqui, pessoal. Alguma angústia? Prof, é melhor nem falar. Ai, eu acho que não, acho que é melhor deixar assim. É tudo muito profundo. Não parece, eu tenho a sensação que nem tu falou, sabe? Tem que estudar muito em cima de cada uma desses itens, porque não é. Tu veio com as ideias superficiais assim sobre tudo isso, né? E exatamente. Porque eu queria que vocês vissem, tivessem uma ideia mais geral, né, do que a gente tem em termos de metodologia, que nós não temos só uma, nós temos várias. Além dessas, tem outras ainda. E essa escolha por uma ou por outra é muito no diálogo com o orientador ou com a orientadora, né? Normalmente, ele já vai encaminhar a vocês para aquela metodologia, para aquele método que ele mais domina, né? Então, mas não quer dizer que vocês não possam brigar por uma outra, tá? Mas aqui eu quis trazer, assim, um panorama para vocês visualizarem o que tem. Bom, agora eu vou fazer uma rápida brincadeira com vocês. Como eu disse, né, lá no início, todos nós temos um sistema de crenças, né? As nossas verdades, as nossas concepções. E isso é o que a gente chama de subjetividade na pesquisa. Se eu olhar para uma paisagem, eu vou ver uma coisa. Se a Lídia olhar para essa mesma imagem, provavelmente ela vai ver outras coisas, ou vai remeter a sua memória a outras situações, tá? Aí eu trouxe aqui uma figurinha aí para a gente visualizar isso. Pessoal, eu trouxe aqui, deixa eu gerar aqui, eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Que eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quando eu lançar essas imagens, eu quero que vocês escrevam a primeira palavra que vier à mente de vocês no chat. Combinado? Rapidinho, tá? Lembrem que não tem uma verdade única, não tem certo e errado, é aquilo que remete a vocês. Então, vamos lá. Primeira imagem. O que lembra vocês? Aí agora eu preciso ver o que vocês escreveram. Deixa eu voltar lá. Domingo, fé. Exatamente. Vejam, pessoal, a diferença, né? Da quantidade de termos. Vamos lá. Segunda imagem. Rapidinho, a primeira palavra que vier à mente. Ok? E mais uma. A terceira imagem.
A primeira palavra que vier à mente de vocês. Olha só. Então, quando a gente fala, vejam aí as palavras distintas, a variedade, né? Quando a gente fala em pesquisa, isso também está presente, né? Então, se eu for fazer uma pesquisa com a educação de jovens e adultos na escola do Jorge, né? O Jorge, na escola do Jorge, provavelmente eu vou ter um outro objetivo, eu vou ter ou o mesmo objetivo, mas eu vou enxergar coisas diferentes, né? Vou problematizar coisas diferentes. Aí entra a subjetividade. Mas, para que meu leitor ou a minha banca entenda como eu cheguei em determinado resultado, é importante deixar claro que metodologia eu utilizei, né? O passo a passo. Né? No presencial, certamente a gente ia ter outras dinâmicas, Estela. Mas, enfim, vou passar aqui. Quero concluir com essa imagem. Não sei se vocês conhecem, tem um conto, são vários filósofos que foram chamados para identificar um fenômeno. E só que eles eram cegos. Então, vejam, eles foram colocados em lugares diferentes de um elefante. E cada um olhou para uma das partes. Conclusão, cada um teve uma concepção diferente do outro. Por quê? Porque não enxergou o todo, enxergou apenas uma parte. Então, que isso esteja presente na nossa mente quando a gente vai fazer uma pesquisa. Que talvez a realidade que a gente está enxergando, que a gente está se propondo a olhar, seja uma pequena parte de um todo, igual aos filósofos aqui. E, como diz o Leonardo Boff, e aí eu encerro, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão do mundo. Então, vocês vão sempre olhar para um determinado fenômeno a partir daquilo que vocês têm como experiência de vida, como bagagem de conhecimento, como vivência, né? Então, como dizia a Camila na aula passada, a pesquisa ela tem um cunho muito emocional. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente fala muito da neutralidade na pesquisa, né? A gente busca a neutralidade, mas a gente também sabe que é muito difícil. Quando a gente olha para um determinado fenômeno, a gente já olha com algum interesse, ou porque aquilo faz parte da nossa rotina, ou porque aquilo nos inquieta de alguma maneira, né? Aquilo nos incomoda de alguma forma, ou aquilo nos mobiliza e a gente quer qualificar, enfim, mas vem de dentro, né? Então, isso faz com que as nossas emoções também estejam envolvidas. Mas, para a aula de hoje, pessoal, como eu disse, né, eu sei que é muito conteúdo. Quando a gente fala em metodologia, a gente tem... Lembram daquela figura inicial que tinha um caminho, tinha um problema, e aí se abria para várias bifurcações? É um pouco do que é a metodologia. A gente vai ter vários caminhos, a gente vai escolher um deles, né, para trilhar aí, para desenvolver a nossa pesquisa. Ok? Alguma pergunta? Prof, eu tenho algumas, mas é mais direcionada mesmo a minha pesquisa e eu fiz aqui, depois eu coloco para ti em particular. Tá bem, tranquilo. E claro, né, muitas dessas questões, por exemplo, análise de dados, vão surgir no momento que vocês escreverem o projeto,
né? Então, talvez um pouco mais adiante, mas vai aparecer. Obrigada, prof. Boa noite. Fiquem bem. Ó, hoje eu pensei, eu vou no máximo até as 8h30, porque senão eles vão cansar. Fiquem bem, se cuidem. Lembrem que dia 9, semana que vem é feriado, dia 9 de novembro, a gente se vê, e aí vamos falar sobre algumas estratégias de busca de dados em bases digitais, que também é muito importante e envolve todos os projetos, tá bem? Fiquem bem, pessoal, um beijão e descansem. Boa noite, professora. Obrigada. Tá Boa bom? noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.